Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Olá, segunda-feira, 22 de junho. Confira os destaques desta edição. Abono do PIS. Veja o calendário de pagamentos de 2020 e 2021 divulgado pelo governo federal. Secretário de Obras fala das obras do município e também da audiência pública sobre o saneamento básico. Confirmado o recurso financeiro para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E a gente começa falando de uma boa notícia para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul garante recursos para o Santa Terezinha. O Ministério da Saúde publicou portarias destinando o auxílio financeiro emergencial às Santa Casas e aos hospitais filantrópicos a nível nacional. Os hospitais do Rio Grande do Sul foram contemplados com um valor de 224 milhões, distribuídos de acordo com o número de leitos disponibilizados ao Sistema Único de Saúde pelo SUS. O Hospital Santa Terezinha, por ser um hospital público, não foi contemplado com nenhum valor desses 224 milhões. Suplicamos ao governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, que interferisse junto ao Ministério da Saúde para que os hospitais públicos do Rio Grande do Sul também fossem contemplados com o auxílio financeiro. Em live, a secretária Arita Bergman anunciou o auxílio financeiro para os hospitais públicos do Rio Grande do Sul, com gestão municipal do Fundo Estadual de Saúde. O Hospital Santa Terezinha receberá o valor de 3,5 milhões de reais. Ainda, a secretária anunciou a disponibilização para o Santa Terezinha de 5 respiradores para a UTI Covid. O valor destinado ao Santa Terezinha foi considerado pela secretária Arita Bergman como reconhecimento do governo do estado pelo excelente serviço que o hospital presta à população do Alto Uruguai. Temos muito a agradecer ao governador e à secretária pelo esforço que fizeram para atender às necessidades do nosso hospital, sendo que os grandes beneficiários serão os usuários do Sistema Único de Saúde da nossa região. Essa fala é do diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Hélio Bianchi. O Ministério da Economia informou que o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP vai começar nesta semana, no próximo dia 30, e se estenderá até o dia 30 de junho de 2021, para trabalhadores do setor privado associados ao PIS. A data do pagamento é o mês do aniversário. Para funcionários públicos relacionados ao PASEP, é o último dígito do número do registro.
O governo publicou no Diário Oficial da União o calendário de pagamentos do abono salarial do PIS/PASEP de 2020 e 2021, referente aos meses trabalhados em 2019. O valor do abono pode chegar a um salário mínimo e é proporcional ao número de meses trabalhados no ano passado. O pagamento do abono do PIS será efetuado pela Caixa Econômica Federal e do abono do PASEP pelo Banco do Brasil. Quem é correntista destes bancos recebe o crédito em conta a partir de 30 de junho. Já quem não é correntista dessas instituições recebe o pagamento do PIS no seu mês de nascimento e do PASEP de acordo com o número final da inscrição, conforme o calendário a seguir. Nascidos em julho recebem 16/7 de 2020 com prazo até 30 de 6 de 2021. Agosto, 18/8, setembro, 15/9, outubro, 14/10, novembro, 14/11, dezembro, 15/12, janeiro, 19/1, fevereiro, 19/1, março e abril, 11 de fevereiro, maio e junho, 17 de março. O prazo final é até 30 de 6 de 2021. Confira agora o calendário do abono do PASEP. Final da inscrição 0, recebem de 16/7 de 2020 até 30 de 6 de 2021. Final da inscrição 1, 18/8 de 2020. Inscrição 2, 15/9. Inscrição 3, 14/10. Inscrição 4, 17/11. Inscrição 5, 19/1 de 2021. Inscrição 6 e 7, 11 de fevereiro de 2021. 8 e 9, 17 de março de 2021. Lembrando que o calendário do abono do PASEP também vai até 30 de 6 de 2021. Podem sacar o abono o trabalhador inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos, e é preciso ainda ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, ano base 2019. Dom Admir é nosso novo bispo diocesano. Ordenado no último sábado em Cascavel, no Paraná, com ele somos chamados a caminhar juntos com a Igreja, como comunidade que se reúne em torno do ressuscitado. É nosso 4º bispo nos 49 anos da Diocese de Erechim. O 14º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora, lembrado pelo nosso novo bispo na ordenação, propõe comunhão e participação. Que isso possa ressoar cada vez mais em cada uma das nossas 450 comunidades católicas da Diocese, tendo como horizonte mais visível a vida de todas as pessoas e de toda a casa comum. O Deus que é comunhão abundante nos precede. Bem-vindo no meio de nós e bem-vindo ao nosso novo bispo diocesano. E no próximo bloco você confere. Secretário de Obras fala das obras do município em Erechim. E a gente também fala sobre a previsão do tempo para terça-feira. Já retornamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação
médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. E a gente inicia esse segundo bloco falando de polícia. Durante a manhã de sábado, os policiais que trabalham na guarda externa do Presídio Estadual de Erechim perceberam que o arremesso de um objeto em direção ao pátio interno da casa prisional. O pacote acabou caindo no telhado, sendo encontrado em seu interior um aparelho celular, 4 chips de operadoras, 3 fones de ouvido e 3 carregadores de celular. O autor não foi localizado e, diante dos objetos, foram apreendidos e entregues à delegacia de polícia e foi feito o registro. As obras do município de Erechim seguem o calendário e estão sendo executadas dentro do prazo previsto. Nós conversamos com o secretário de Obras, Vinícius Anzilheiro, sobre diversas obras em andamento no município e também da audiência pública que acontece na próxima sexta-feira, onde toda a população poderá acompanhar via rede social ou presencial. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o secretário de Obras, Vinícius Anzilheiro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as obras que estão em andamento aqui no município e as que provavelmente vão iniciar nos próximos dias ou até meses. Secretário, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, estamos aí para esclarecer a comunidade no que tange as questões de obras do município. Recentemente foi entregue uma obra na linha São Marcos, que foi um asfalto que já fazia 30 anos que o pessoal de lá solicitava essa obra. Na verdade, ali na linha São Marcos, né, foi uma parceria entre o município, entre o Poder Executivo e Legislativo. Nós tivemos algumas audiências com a comunidade do local na Câmara de Vereadores. O Executivo se comprometeu na época em fazer o projeto, então, de todo o asfaltamento daquela via que de início ela tem 4 quilômetros, né? Então a gente pega desde lá do asfalto que vai para Aratiba até praticamente ali o portão da Cotrel. Foi feita então uma parceria com a Câmara de Vereadores para fazer a primeira etapa desse asfaltamento agora. A Câmara nos repassou em torno de R$700 mil. A Secretaria de Obras fez um aporte de mais 150 mil e a Agricultura também em torno de 150 mil. Então com esse primeiro 1 milhão a gente conseguiu fazer esse primeiro quilômetro. Que liga as principais famílias ali, né, da linha São Marcos até a parte central da cidade. Mas o projeto é da comunidade ali e nós esperamos que ao longo dos próximos anos agora os vereadores também se comprometerem em buscar algumas verbas federais, né, com seus representantes, seus deputados, para ver se a gente consegue então concluir essa tão sonhada obra e executar os 4 quilômetros que o projeto prevê. Secretário, e as praças? A gente passa por aí e vê que algumas estão em fase final já, e outras precisam ser remodeladas. Qual é a real situação? Na verdade, as praças, a manutenção das praças é com a Secretaria de Meio Ambiente, né? A Secretaria de Obras encampou a reforma de algumas praças por ter também o seu corpo técnico, né, disponível para isso. Então nós fizemos o projeto de remodelação da Praça Daltro Filho, que infelizmente por uma questão jurídica acabou a parte de jardinagem dela sendo judicializada. O meio ambiente está concluindo a obra do agendamento ele próprio, né? Sim. Devemos entregar até o final desse mês. Já entregamos à comunidade também
a remodelação da Praça Júlio de Castilhos, e estamos agora com o edital em andamento, deve ser publicado até o final do mês o vencedor da licitação da Praça Prefeito Jaime Lago. E também estamos com o processo licitatório pronto para ser lançado, aguardando o vencedor desse certame da Praça Jaime Lago para ver quantos recursos vamos conseguir retornar do PO da licitação para lançarmos também a remodelação da Praça Daltro Filho, da Praça Aldo Orioli e também da Praça do Bairro Atlântico. Então queremos fazer ainda durante esse ano mais essas 3 praças, a Prefeito Jaime Lago, a Aldo Orioli e a do Bairro Atlântico pela Secretaria de Obras. E a manutenção continua sendo executada pela Secretaria de Meio Ambiente. A questão dos asfaltos, tanto aqui no centro da cidade como nos bairros, quais são as obras que estão sendo realizadas e também o que está sendo melhorado? Porque geralmente as pessoas acabam reclamando que os bairros ficam em segundo plano. Na verdade, nós fizemos um plano de asfaltamento lá quando iniciamos em 2017, que nós tínhamos uma questão muito clara. A malha viária do município estava muito deteriorada. Então, nós fazíamos uma atitude grande de fazer uma renovação dessa malha, ou nós íamos passar, a gente até brincava, vamos passar os próximos 100 anos só tapando buracos. Então nós fizemos uma primeira obra vultuosa de 6.700.000 reais, depois uma acima de 12 milhões, uma terceira no industrial de praticamente 3 milhões de reais, e agora estamos lançando mais uma, abrimos o edital na última sexta-feira, para fazer mais 16 ruas, são 17 trechos, 16 ruas com bastante movimento na cidade, com mais 7 milhões de reais. A gente faz essas obras pontuais de asfalto quente para que as nossas equipes próprias do município possam fazer o asfaltamento de outras vias, porque nessas vias onde a gente faz esse asfalto quente, nós perdemos muito tempo, digamos assim, tapando buracos que são recorrentes. Então, se faz uma obra de maior vulto nesses locais para que nossas equipes, então, próprios do município, possam fazer as obras de asfalto a frio que estão sendo realizadas. Nesse ano nós asfaltamos aí mais de 30 ruas, intervenções de 30 ruas de asfalto a frio também. Então nós devemos ter agora, terminando o bairro Aeroporto, vamos fazer lá no bairro Agrícola também a Mansueto Vans, que é uma demanda inclusive do Ministério Público, para fazer aquele primeiro trecho da Mansueto. Devemos logo depois fazer também a Anita Garibaldi com asfalto a frio. Então tudo isso é permitido por quê? Porque nós conseguimos, então, com essas intervenções da licitação de asfalto a quente, que o município não faça mais intervenções nessas ruas. Um grande exemplo é a Rua Sergipe. A Rua Sergipe foi gasto mais de 2 milhões de reais para fazer ela inteira, e quando nós pegamos ela, nós ficávamos praticamente um mês por ano tapando buraco na Rua Sergipe. Então nós conseguimos fazer uma intervenção grande ali, o município, depois que fez a intervenção, não mexeu mais naquela via e liberou as equipes para fazer asfaltos em outros locais. Além dos asfaltos, uma obra bastante importante e necessária para a população, principalmente em dias de frio e chuva, são as paradas de ônibus. A gente percebe circulando por aí que algumas já estão praticamente finalizadas, outras ainda faltam alguns detalhes. Na verdade, a empresa vencedora da licitação nos solicitou para que fizesse a colocação dela em partes, né? Então a primeira questão, até a comunidade tem que entender que isso é praticamente uma reforma, né? Porque a substituição, então tem que ter o cuidado de tirar uma parada para colocar outra. Então tem um tempo para a cura do concreto, para ela se estabilizar. Então foi colocado primeiramente a parada, depois foi colocado a cobertura, colocado os bancos agora, e na terceira etapa, já durante essa semana deve ocorrer também a colocação dos vidros nas laterais, que vai proteger da chuva e do frio para o pessoal ter um maior conforto e segurança nas paradas. A gente optou por colocar ela de vidro também pela questão de segurança, para não deixar ela totalmente fechada. Sabe que as pessoas utilizam o transporte muito no período noturno também, né? Então, uma parada muito fechada aí poderia dar complicação, inclusive, da segurança das pessoas. A demanda também de algumas ruas aqui da cidade foi a mudança de algumas placas de sinalização e também a melhoria de lombadas nessas ruas aí, para uma segurança para o pedestre que atravessa a rua. Nós estamos implantando um programa também de modernização da sinalização viária, né? Então as pessoas podem ver que em vários locais foi tirar aqueles gelo baiano que existiam um bom tempo, né? E acabavam se deslocando, muitos até causando acidentes. Nós temos situações que o município, inclusive, é réu na justiça por questões de se deslocar, um gelo baiano desse e atingir veículos, né? Então nós estamos modernizando toda essa questão, implementando novas rótulas, diminuindo as que podem ser diminuídas,
construídas, criando 2 anéis, né, um para a circulação dos veículos e um para a circulação dos caminhões nessas rótulas, e implantando também todas as faixas elevadas que estavam reprimidas, que também é uma questão de asfalto, né, tem que fazer ela com asfalto, então se nós ficarmos só tapando os buracos, não temos nem como fazer essa questão também das faixas. Então, também nos dá tempo agora de fazer umas questões das faixas, devemos entregar até o final do mês que vem, aí praticamente toda a parte do anel central da cidade, já toda ela remodelada, com sinalização tanto vertical como horizontal nova. Lá no final da Maurício Cardoso, a rótula foi novamente alterada. Foi uma solicitação das pessoas que utilizavam aquele espaço ou era falta de orientação em saber o posicionamento correto do veículo, quando tem que parar e quando tem que prosseguir? Na verdade, pelos estudos de fluxo de tráfego, a questão como estava posta anteriormente seria uma solução mais viável. Mas, às vezes, mudar a atitude das pessoas é meio complicado, né? Durante toda a história da cidade, Maurício Cardoso, ali naquele trecho do viaduto, ele era preferencial e muitas pessoas ainda não tinham conseguido assimilar que ele virou uma rótula. Então, nós, devido a alguns acidentes que ocorreram, nós decidimos voltar, recuar, embora vai trazer mais transtorno em questão, inclusive, do transporte urbano, que ele acaba travando ali, pelo menos vai voltar com maior segurança aos usuários, que o trânsito travando é um inconveniente que, infelizmente, não tem como fazer de outra forma, porque nós temos que dar segurança às pessoas. Não adianta nós queremos fazer com que o trânsito flua e aumentar a insegurança. Então, foi visto que não estava funcionando de agrado e da melhor forma foi tornado como era antes, sem problema nenhum. Como vários outros locais, nós alteramos, fizemos testes e vendo que não foi satisfatório aquilo que nós havíamos conseguido, então a gente retornou à situação que era original. Também houve uma remodelação dos semáforos, só que alguns eles não estão sincronizados. Na verdade, nós temos, a gente chama de onda verde, né? Nós trocamos alguns semáforos da cidade, nós tínhamos uns com defeitos históricos, né? E semáforos muito antigos, então não temos mais nem peças para fazer a manutenção deles, então nós optamos por trocar alguns. Nós instalamos na primeira vez 5 semáforos, um doado pela iniciativa privada, agora colocamos mais 5 semafóricos. E dessa questão do sincronismo deles, eles são ligados por GPS, né? Então, às vezes, dá uma desconfiguração dele e acaba saindo, então tem que vir a empresa para fazer novamente a configuração deles. Mas a tendência é que eles funcionam sempre na onda verde, até porque foi tirado aquele temporizador do pedestre, né, solicitar essa passagem para justamente manter essa onda verde funcionando. Aqui na Avenida 7 a gente via, geralmente na segunda-feira, que o semáforo não funcionava. Ele foi substituído naquele ponto? Não, ele foi consertado, nós tínhamos um problema ali que ele caía, ele voltava a funcionar lá pelas 9 da manhã, né? Era um problema decorrente, então foi trocado o sensor dele ali. Também nós tínhamos um semáforo que vivia dando problema lá no Distrito Industrial, também foi alterado. Esse aqui na esquina do Medianeira, também recorrente, que ele ia dando problemas, também foi alterado. E foram colocados outros semáforos também. Até o pessoal às vezes fala, lá ao redor de Santa Terezinha ficou muito semáforo. É que para a pessoa que utiliza só a via principal, agora ela se sente meio prejudicada porque tem que parar no semáforo, mas quem precisa fazer a travessia da via principal foi contemplado então com maior segurança. Nós tínhamos vários acidentes também nesses pontos que foi colocado os semáforos e ele acaba regrando. É bom que as pessoas levem em consideração que o semáforo ele não regra apenas aquele cruzamento, ele regra sempre 2 antes e 2 após, que é o tempo que dá do semáforo parar e as pessoas poderem atravessar nas outras ruas também. Secretário, sexta-feira nós temos um momento importante aqui em Erechim, que é a audiência pública referente à água. É uma demanda, eu acho que de toda a comunidade, de toda a população já há muito tempo, e ela está sendo aguardada, essa audiência pública. Na verdade a gente fala sempre da água, a gente fala da Corsã, mas na verdade o que Erechim está carente hoje é de saneamento básico, que é o esgotamento sanitário. Nós temos audiência pública no 25 de julho, ela é presencial e também online, né? Nós teremos uma limitação de público a 30% da capacidade do 25. Nós acreditamos que não chegaremos a essa capacidade, porque na primeira audiência realizada para o certame licitatório, nós tivemos 35 pessoas apenas na audiência e a grande maioria delas servidores do próprio município. Então, nós vamos fazer também de forma online. Essa audiência ela visa apenas mostrar as adequações feitas no edital. Então, nós vamos passar todo o edital, porque isso já foi feito lá em outubro de 2016, né? Então, nós agora vamos mostrar apenas as adequações feitas surgidas pelo Tribunal de Contas. As pessoas vão poder acompanhar
audiência pelo site do município, né, pelo Facebook do município também. Vamos criar um link no YouTube, será disponibilizado no site do município. E as perguntas e dúvidas podem ser encaminhadas por e-mail audienciapublica@erechim.rs.gov.br. audienciapublica@erechim.rs.gov.br. Manda suas dúvidas para lá, serão esclarecidas também por e-mail, se não possível, durante a audiência. A audiência ela vai ter 2 horas de duração, né? Em virtude também dessas questões da pandemia, ela tem um regramento próprio, tem um decreto próprio do município regrando isto. Ela poderia ser feita totalmente online, porque a audiência pública, ela já diz audiência pública e não física, né? Então, poderia ser feita totalmente online. O município optou então por tomar alguns cuidados e fazer também ela presencial, proporcionando maior participação da comunidade. Hoje um problema sério, não só em Erechim, mas eu acho que em várias cidades do Brasil, é a questão do saneamento básico, que nós estávamos falando, mas Erechim não tem nenhum metro de esgotamento ainda. Qual é o custo para se fazer isso e deixar a cidade com essa função resolvida? Na verdade, os investimentos previstos são mais de 300 milhões, né? Nós temos aí em torno de 200 milhões só no esgotamento sanitário. Isso aí, na própria audiência, vamos demonstrar às pessoas que participarem dela o quanto custa tratar o esgoto, né? E o quanto tem a empresa ou a Corsã, uma empresa privada que venha prestar o serviço, quanto que ela vai ter de lucro no final desses 30 anos. E aí a gente vê o porquê que não tem o saneamento básico, né? A água dá um lucro muito grande para a Corsã e o esgotamento não daria esse lucro. Então o investimento, além de ser grande, o lucro no final da operação não é tão satisfatório, por isso que as empresas acabam não fazendo saneamento básico. Mas é uma questão que ela impacta, o saneamento ele impacta em tudo, né? Impacta na saúde pública, os atendimentos em hospitais, a própria questão, nós temos indicadores dos locais onde nós temos saneamento básico, não temos, da própria questão de evolução de estudos, né, de criminalidade, onde tem uma questão de saneamento básico implementada, o desenvolvimento do cidadão é muito maior. Aproveitando a sua presença aqui para a gente finalizar, vivemos uma época de pandemia. A Secretaria está com a equipe reduzida ou toda a equipe está trabalhando? Nós temos todas as equipes trabalhando, nós retiramos apenas o grupo de risco, né? Então nós temos no setor do parque de máquinas alguns acima da idade limite, então estão afastados. E também na parte técnica nós temos temos gestantes também, né, que estão fazendo home office, dentro do possível, né, do que se pode, mas as equipes estão trabalhando na sua normalidade. Nós ficamos apenas durante todo o período de pandemia, na primeira semana, né, de adaptações de todo o pessoal, até termos todos os EPIs disponíveis, ficamos um pouco reduzidos com as equipes. Mas agora está todo mundo ok, está todo mundo na rua. Secretário, obrigada pela sua presença aqui. Acho que algumas dúvidas foram esclarecidas e se as pessoas tiverem novas dúvidas, que entre em contato com a nossa produção. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, esperamos todos aí nos acompanhando na audiência pública de sexta-feira. Encerra nesta quarta-feira, dia 24, o período de inscrições para o vestibular de inverno da URI. Em Erechim, o concurso oferece 60 vagas para o curso de Direito. Também estão sendo ofertadas vagas remanescentes para os cursos de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Medicina, Veterinária e Odontologia. Os candidatos que optarem em realizar o concurso no campus de Erechim não terão custo de inscrição. Elas deverão ser realizadas pelo site da URI, conforme legenda abaixo. Além disso, os candidatos poderão optar pelas notas do Enem, do Exame do Ensino Médio, a partir de 2009. E a segunda-feira já iniciou com temperaturas elevadas. E depois de um final de semana que foi o início do inverno, mas com temperatura de primavera, seguimos nessa semana também com temperaturas elevadas. Vamos ver como é que fica aí a terça-feira? Na terça-feira pela manhã, uma mínima de 13 graus, a máxima de 23, a média do dia deve ficar em torno de 16 graus, a umidade do ar 85%, ventos 16 km por hora e a gente aí não tem previsão aí para chuva nesta terça-feira. Porém, na quarta-feira, aí os mapas meteorológicos já começam a falar em alguma possibilidade de chuva aqui na região.
não é muito elevada, mas pode ser que a gente tenha uma mudança no tempo aí lá na quarta-feira. Mas isso é assunto para amanhã, quando a gente vai ter mais informações. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembramos a todos vocês que todas as nossas matérias e os nossos programas estão lá no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Para você que está aí no conforto do celular, continue acompanhando a nossa programação. Até amanhã. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master? Tá em casa.